As cadeias foram pensadas como instituições de homens e dos homens. É um puxado recente nós agendarmos a questão das mulheres dentro de uma faculdade como essa, ou mesmo dentro do cenário nacional. Isso não quer dizer que as mulheres em presídios não tenham história no Brasil, mas até isso é uma história miúda, é uma história esquecida. Então, as mulheres que vivem nesses espaços, elas enfrentam camadas de silenciamento e de resistência particulares e de maior dificuldade. Cadeia é um livro que tenta contar o mundo miúdo e cotidiano da sobrevivência no presídio da capital do país. As formas tradicionais com que nós nos aproximamos, quando eu digo nós, as pesquisadoras desses espaços, são com formas também masculinas de contar histórias. Chegamos lá com a prancheta, aqui está o meu questionário, aqui está a pergunta que eu vou fazer a você. Qual a sua cor, quantos anos você tem, que crime você cometeu? Para essas mulheres, nós estamos reproduzindo as maneiras policiais tradicionais e a interpelação do poder punitivo sobre elas. As mulheres visitam os homens e a pergunta é quem é que visita as mulheres? Outras mulheres. O cuidado, ela é uma relação entre mulheres, fora e dentro do presídio. Então, a principal visitadora de mulheres são mulheres, mas as mulheres dos afetos. É a vizinha, é a amiga. Depois é a mãe, é a filha, é a irmã. Então, o mundo do cuidado, ele se reproduz no mundo da cadeia, por isso que os homens saem na frente, eles saem ganhando, porque eles já são mais bem cuidados aqui fora por nós. Essa é a primeira dimensão do cuidado. Então, há uma rede de mulheres cuidando de mulheres que se intensifica quando uma mulher é presa, seja para cuidar dos filhos que ficaram aqui fora, seja para manter a economia familiar, porque aquele cara caiu antes. Então, alguém vai assumir esse posto. Mas há um segundo nível do abandono e esse é o que mais me provoca. A cadeia é uma máquina de produzir abandono, mas não só no sentido existencial de se transformar em um indivíduo, em eu ficar só, porque os meus parentes, os aderentes começam a sumir, as pessoas cansam, elas têm vidas para viver. Muito fácil dizer parou de visitar, é difícil uma visita vexatória e dia de quinta-feira é o dia da visita, é quem não trabalha? Então, ela é uma máquina cuja engrenagem é para produzir dali uma mulher que se transforma em um indivíduo. Então, sobreviver em cadeia é permanentemente manter vínculos. Eu jamais quero dizer que cadeia é um lugar feliz, mas como é um lugar que se vive, os prazeres existem, as formas de resistência e de encontro. Então, em algum sentido, o que me aproxima e nos aproxima do que está ali? É a humanidade vivendo. E quando ela vive nessas instituições, as formas de encontro e desencontro acabam sendo muito parecidas, porque o modelo de gerenciamento é o mesmo. Então, quando nós vemos que não há essa força tão bruta, essa resistência tão massificada, é porque elas são muito mais solitárias do que eles na chegada do presídio. E para formar o bando de resistência, se precisa de muito mais tempo.